Meus amados irmãos, a partir de agora nós vamos trazer algumas mensagens para que nós possamos meditar nelas, especialmente nesses momentos que vamos viver a igreja em casa, que não significa que deixe de ser igreja, mas que continua sendo igreja. A primeira mensagem que eu gostaria que vocês hoje pudessem falar com a sua família, com seus familiares, ouvir, conversar sobre ela, é que está baseada agora em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez para alguns seria difícil entender essa mensagem, especialmente quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E exatamente nós vamos sentir, viver isto nesses dias. Todas as coisas, ou seja, essas coisas que estão sucedendo no planeta Terra, especialmente ligado a esse vírus, o coronavírus. E nesse momento vai, sem sombra de dúvida, exigir de nós a nossa fé, para que nós possamos entender e ver o lado espiritual dessa situação global. Todas as coisas. Esse vírus vai cooperar com o que para as nossas vidas? Sem sombra de dúvida, muito mais atenção, muito mais prudência. Estamos aprendendo a prudência através desse vírus. Mas também nós entendemos que esse é um momento que vai cooperar no sentido de nós estarmos mais junto a Deus, no sentido de nós orarmos, no sentido de nós buscarmos a Deus. Deus deseja que o seu povo possa estar mais próximo dele. Assim, quando as pragas vieram sobre o Egito, o propósito de Deus não era simplesmente judiar do povo egípcio, mas o propósito de Deus era levar com que este povo e o povo de Israel se voltasse mais para Deus, reconhecesse o Senhor como o único Deus. Nós sabemos que Deus tem todo o poder sobre a natureza, sobre a peste, sobre todas as coisas anunciadas na Bíblia. Mas o que move a mão de Deus é exatamente nós entendermos que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos convertemos dos nossos pecados, Deus atende as nossas orações. Portanto, coopera em que sentido? Nesse sentido. Talvez você tenha andado distante de Deus e agora você vai compreender mais que a bênção é para estarmos na presença de Deus. É o momento de você reunir com a sua família, é o momento de você falar de Deus para os seus filhos. Vamos dizer que Deus nos dá um momento de vivermos com a família, mas não meramente de estarmos dentro de casa, mas de sermos veículos de bênção para os nossos filhos, para as pessoas que estão vivendo ao nosso derredor. Você, filho, este é o momento de você buscar Deus. Você, pai, é o momento de você buscar Deus. Você, mãe, é o momento de você buscar a Deus. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é que essas coisas negativas vai redundar em grande crescimento para a igreja, mesmo não estando na igreja física, mas estando dentro de casa, que também é a nossa igreja. Isso é importante de nós entendermos que a nossa casa é a nossa igreja, que você é um sacerdote de Deus, que você tem a função de cooperar para que os seus filhos cresçam espiritualmente. Como o presidente disse, esse não é um momento de histeria, mas é um momento exatamente para nós, como evangélico, de crescermos. E isso Deus quer fazer através de você. Durante todas as quartas-feiras, eu tenho tentado levar o nosso povo a meditar na palavra de Deus, trazendo vídeos e depois pedindo que os irmãos participem. Agora é a hora de você fazer isso, de você fazer dentro de casa, de você levar a palavra de Deus, de você ter tempo com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com os seus pais e orar, buscar ao Senhor.
Esse é o momento da igreja crescer. É interessante isso. A igreja dentro de casa, ela cresce sim. Ela cresce espiritualmente. E assim como essa doença está se espalhando exponencialmente, nós devemos crescer exponencialmente no Senhor. Não tema a doença. A única coisa que nós devemos temer é Deus, que tem o poder de jogar o nosso corpo no inferno. Por isso, busque a Deus. Este é o momento de buscar a Deus, busque a Deus, fale com Deus, tenha maior comunhão com Deus. É isso que nós podemos aprender desse vírus. Esse vírus está nos levando para casa. E vamos dizer, para casa, e que seja a casa de Deus na sua casa. Busque o Senhor. Louve a Deus. Faça o seu culto. Cante. Ouça cânticos, porque são abençoados. Eu gostaria até de passar nesse momento um cântico que nos tem falado e que nós passamos ontem no culto de oração. Ouça bem. Deus é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus nesse momento. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amém. Somente dele, mais ninguém. Somente de Deus, mais de ninguém. Seja louvor. Louve a Deus, glorifica a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Se a praga vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Curado eu for, Se nós formos curados, Ele é Deus. se tudo der certo, Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der certo, Ele continua sendo Deus, o nosso Deus maravilhoso. Por isso, a sua fé as coisas que podes fazer. tem que estar firmada unicamente no Senhor. Aprenda a adorar a Deus pelo que Ele é. Se Ele curar, amém, glória a Deus. Se Ele não curar, glória a Deus. Experimente mais de Deus e você vai ver como o seu coração vai se sentir melhor. Como diz o texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, isso vai cooperar para o seu bem. Não sei como, mas você vai saber. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado segundo o propósito de Deus e ama a Deus, vai entender esse momento. Pelas Escrituras, pela oração, pelo aquilo que Deus está revelando ao mundo. É hora de buscar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.